Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube para debater o que foi um pouquinho desta final do Mineiro, do que aconteceu na Copa do Brasil e, claro, deste início de Brasileirão para os nossos times mineiros, hein? Comigo aqui e com você daí, eu tenho aqui de novo o nosso companheiro Ângelo Drummond. E aí, parceiro? Tudo certo. Firme? Beleza. Firme, tudo certo. Beleza. E do lado de cá, o nosso eterno leque-leque Alexander. Tudo bem, parceiro? E aí, Paulo? Beleza? Vambora. Vambora então para poder falar um pouquinho do que foi essa... Vamos começar rapidinho, só pincelando essa final do Mineiro. O que vocês acharam? Leque, me fala um pouquinho do qual foi a sua impressão dessa final do Mineiro que deu o Atlético em pai. Eu acho que o América até tentou, mas o pênalti cometido pelo Arthur foi um pênalti infantil, acabou que meio que matou o América. O Mancini ainda tentou, mudou o time no intervalo, para o América ir para cima, mas aí gerou espaço para o Atlético com um jogador como o Hulk que soube aproveitar, matou o jogo. Acho que no fim das contas venceu o que era o melhor time no papel. E o time que era o melhor coletivamente até foi bem coletivamente, mas não o suficiente. Eu sou muito daquele também de jogar um pouquinho do si, viu, Ângelo? Porque se tivesse acontecido aquele pênalti a favor do Atlético, o Atlético não estaria lá, mesmo sendo o melhor time do papel, que era pro campeonato e tudo mais. Como não aconteceu, o América, se tivesse previsto o time que entraria no primeiro jogo, não teria levado os gols que levou de bobeira. Chega no segundo jogo, se o grande Arthur, que está começando a carreira e com certeza vai deslanchar, não vai ser isso que vai manchar nada, se não faz aquele pênalti, o América poderia ter tido uma outra história, não? O América fez, acho que o América fez o que era de melhor no campeonato, né? Ele chegou na final contra uma grande equipe, que é o Atlético. E o Atlético foi o merecedor mesmo, o jogo foi melhor do campeonato inteiro e final é aquilo mesmo, né? Os dois times chegaram bem para a disputa, mas o Atlético foi melhor nas duas partidas, acho que foi merecido. Legal, e no meio dessa final e de tudo que aconteceu, a gente teve o nosso Cudezão falando altas bobagens que a gente até já discutiu no programa passado, e vou te falar, como que o Cudê começa esse campeonato brasileiro? O Atlético não mandou embora, a gente sabe que a multa foi um dos fatores principais. E agora, moçada? O Cudê começa esse brasileiro com aquela história de se for mal, vai ter que correr com o cara mesmo sem grana? Hein, Leque? Ah, não, eu acho que ele vai ter um respaldo nesse início agora, até porque o próprio Sérgio Coelho falou, o presidente do Atlético, que eles conversaram com os jogadores, e os jogadores gostam muito do Cudê. Então eu acho que nesse início agora ele vai ter esse respaldo, é como se fosse um novo início para ele, né? Então ele vai ter um novo respaldo de seguir trabalhando com o Atlético, mesmo que acabe tropeçando como quase tropeçou no meio de semana contra o Brasil de Pelotas. Que é isso que a gente vai abordar aqui agora. Atlético e Brasil de Pelotas, o Atlético preservando algumas peças e até mesmo sem poder contar com outras, conseguiu a vitória mais uma vez com a estrela do cara que eu vou te falar. Aquele cara, ele tem que tirar o chapéu toda hora pra ele, fazer igual o pai dele, né? Nas arquibancadas, porque o Hulk, o cara tem estrela, foi lá e garantiu a vitória, né? O Atlético jogou sem o Paulinho, né? O Isaac foi chamado de última hora, porque o Atlético está sem reserva, mas o Hulk mais uma vez fez a diferença num pênalti que foi dado pelo VAR, mas que foi pênalti mesmo. Também acho. Mas o Brasil de Pelotas foi um grande adversário. Teve chance de fazer o segundo gol quando estava 1-0 e o Atlético vai pegar uma pedreira na volta. E agora ele vai encarar nada mais, nada menos que o nosso querido Vasco também no Mineirão e que, bicho, não tem como a gente começar a falar sem antes dar aquela alfinetada de novo no nosso querido gigante da Pampulha, né, pai? Porque, pelo amor de Deus, uma porquinha no aquecimento, pô, imagina, pensa só, imagina se o Everson, durante o aquecimento, pisa ali com a chuteira dele naquela porquinha, acontece qualquer coisinha pra gente não falar bobagem, e o cara se estoura por causa de uma porquinha no gramado Mineirão. E agora, Atlético e Vasco
vai ser o primeiro jogo do Brasileirão que vai ser transmitido em 4K. Imagina você ver 4K com aquele gramado K do Mineirão, hein, Leque? Não, realmente o gramado do Mineirão deixando muito a desejar, né? O Atlético até sofreu sanções da Conmebol por conta do jogo contra o Milionários, né? Nem teve ainda, eu acho, um julgamento contra o jogo do Libertad, que o campo parecia estar pior ainda do que contra o Milionários. Pior. Aí agora contra o Brasil de Pelotas, essa porca que não é nem porquinha não, é uma porcona. Porque o Everson falou que até nem no carro dele tem uma porca daquele tamanho. E como você falou, podia ter acontecido algo, sei lá, a bola podia ter batido na porca e a porca voar, ou alguém chutar a porca voar, pegar em alguém, seria muito pior. Então eu acho que é uma questão a ser vista aí pelo Mineirão, por conta desses shows. O Hulk falou mal, o Everson falou mal, o Johan falou mal, o Kudê falou mal. Eu acho que os jogadores do Cruzeiro só não falaram mal porque não jogaram lá ainda, porque se jogarem, então vendo, né, se por um acaso o jogo de volta contra o Náutico vai ser lá. Então eu acho que tem grande chance de falarem mal também. Então eu acho que é uma questão para ser vista aí, como o Everson falou, talvez o Atlético levar alguns jogos pro Independência para justamente falar, Mineirão, ó, a gente vai ficar 2 semanas aqui sem jogar ou 3 semanas sem jogar para vocês cuidarem para quando a gente voltar ter um gramado que dê para praticar futebol, porque é algo que atrapalha até o próprio Atlético, atrapalha o Kudê, por exemplo. O Atlético é um time muito técnico que joga, que dá muitos passes. Eu vi no jogo contra o Libertad muitas vezes os jogadores com medo de fazer aquele break, porque se você brecava, seu pé ia lá longe, você podia lesionar ou você perder a jogada. Fatal ali. Então eu acho que cabe um estudo aí do próprio Atlético e do Mineirão de quem sabe não realizar jogos lá por 2 ou 3 semanas para realmente conseguirem cuidar do gramado. E ainda detalhe sobre esse jogo contra o Brasil, foi o primeiro jogo que o Atlético ficou quebrado. Mais ou menos ficou com um déficit de 4 milhões ou 4 mil, alguma coisa assim, no bordeiro. Então o Atlético saiu no preju nesse jogo, também porque é aquilo que a gente já falou, né? Sequência de jogos, ingresso lá na tampa, não tem como. Tem como. Contra o Vasco agora abaixaram, né? Tanto é que contra o Vasco abaixaram. Até o último levantamento tinha mais de 18 mil vendidos. E o que projetar contra esse Vasco? Primeiro é fazer essa promoção que foi um grande acerto do marketing do Atlético, né? Porque um jogo sábado, 9 horas da noite, não atrai público de jeito nenhum, né? Mas o Vasco é uma incógnita, né? Um time que ficou um tempo sem jogar, não participou das finais do Carioca, e vai pegar um Atlético bem embalado aí, e agora com a volta do Paulinho, né? Ele tem tudo para jogador do Vasco. Que é jogador do Vasco. Pode estar aí a lei do ex, né? Vamos ver o que a gente pode esperar do Vasco. O Vasco realmente é uma incógnita, a gente não sabe o que pode esperar do Vasco. Mas será que esse Atlético tá pronto? Você acha que já tá pronto, Leque? Pro Brasileirão, para chegar? Porque a gente viu contra o Brasil que foi mais ou menos, a gente viu na Libertadores dando aquela meio rateada, custando para chegar. E aí, será que para esse jogo contra o Vasco, e depois de toda a história de Kudê e tal, chega melhor? Os caras vão chegar mais querendo fazer um futebol até mesmo pro Kudê e pra torcida, para mostrar que tá pronto? Olha, eu acho que o Atlético tá ficando pronto aos poucos. O próprio Kudê, mesmo na coletiva que ele fez toda aquela reclamação, ele falou que o time podia melhorar. Contra o Brasil de Pelotas agora ele falou que o time pode melhorar também. Então eu acho que o Atlético tá melhorando aos poucos. Eu acho que ainda não é o Atlético ideal. Todos os jogadores falam isso nas coletivas, o Kudê fala isso, não é o Atlético ideal. Ele é um treinador que pede muito, exige muito de intensidade. Então, e o Atlético com um elenco curto fica um pouco mais difícil, porque o jogador dá uma intensidade num jogo aqui, no jogo no domingo, na quarta-feira, às vezes ele não consegue dar a mesma intensidade, e aí ele tem que jogar domingo de novo. Ou então, se lesiona. Então é algo que o Atlético vai melhorando, eu acho. Então, mas para enfrentar um Vasco, que é um time que, como o Ângelo falou, é uma incógnita, que a gente não sabe muito bem como que vai vir, ficou muito tempo sem jogar. É um time completamente novo, o Vasco subiu da Série B e reformulou o time, mas é um time que já se mostrou que pode ser perigoso, mas eu acho que o Atlético ainda é um time mais preparado e mais pronto para essa estreia do que o adversário dele, que é o Vasco. E a galera lá tava meio na bronca com o nosso querido Pedro Raul, né? Atacante que foi
o querido do Brasil, despontou, jogou muito ano passado. Para esse ano aí, o cara tá... A única coisa que o Pedroca tá fazendo bem lá é porque ele tá ali dando uns beijinhos legal, né? Acho que é Yasmin, né? A família Brunet ali. Bastidores do futebol. Papai, eu acho que é essa a ideia aí. O Pedro Raul está conhecido mais pelos pênaltis perdidos, né? A torcida do pela- Vasco dá bronca com E ele. pelas bitoquinhas também, pai. Pode olhar aí, ó. Essa parte da fofoca eu deixo para você, Ah, Paulo. papai, olha aí. Mas o Pedro, ele tá precisando mostrar o futebol que ele mostrou no Goiás, né? Ele até hoje não despontou pro Vasco. Na verdade, ele está marcado ainda pela torcida pelos pênaltis perdidos nas horas mais cruciais do Vasco, né? Exato. Então, quem sabe ele possa amanhã mostrar um bom futebol, mas diante do Atlético do Mineirão é sempre uma partida muito difícil. Então é isso aí, galera. Ó, todas essas informações de Atlético e Vasco, você pode acessar lá o hojeemdia.com, nosso portal, a abinha de esportes, Atlético. Você vai ter todas as informações, vai ter a escalação, a prévia dos dois times. Amanhã, neste sábado, na parte da manhã, nosso querido Leque aqui também vai estar acompanhando outra novidade espetacular para a torcida do Atlético, que é a inauguração da Arena MRV. Vai ter o... Como é que é o nome do evento mesmo? Que eu esqueci? Nascimento do campo. Nascimento do campo, onde vai demarcar as linhas, vai ter chute do Vavá e do Baldo, que foram jogadores da década de 50 e 60 do Atlético, show. Então, todas essas informações, pode ficar ligadinho no nosso portal, que você vai saber de tudo que está acontecendo na Arena e também nesse jogo. Continuando falando do sábado, a gente vai ter também a estreia do Coelhão. O América vai pegar o Fluminense do nosso querido Fernando Diniz e do Marcelo, a estrela. Bicho, o cara quando é craque, o cara quando é diferenciado, ele não precisa de muito, né? Ó, que passinho que deu ali pro Arias ali, aquele cruzamento, aquele golzinho, hein? Pra destruir o Flamengo, hein? O América vai pegar uma pedreira, não vai não, Anjo? Vai pegar uma pedreira. O Fluminense é um time, na verdade, talvez seja o time que mais esteja jogando melhor no Brasil, né? Muita gente considera o melhor futebol do Brasil. do país hoje. O Cano numa fase incrível, o Marcelo voltou agora e já recuperou o futebol que ele despontou na Europa, né? O Arias jogando muito, até o Felipe Melo marcou gol no meio de semana, então, ou seja, o Fluminense está o ar da graça mesmo do pó de arroz. Ô, Leque, aí não pode faltar, né? Você deu uma deixa, ó, ô, Leque, para o Coelhão não entrar pelo Cano, o que o Mancini tem que fazer nesse time? Que um detalhe que a gente, só voltar um pouquinho lá na final do Mineiro, o Juninho pra mim não apareceu. Faltou o Juninho naquele jogo. Aí vem pro jogo contra o Nova Iguaçu, que o América ganhou, da Copa do Brasil, o Juninho de novo voltou a jogar bem. O Mancini vai ter que contar com o Juninho ali, Leque, pra poder fazer e com possibilidade da volta do Benítez? Eu acho que o Mancini tem que fazer o que ele já estava fazendo. O América trabalha muito bem. Eu acho que nos dois jogos contra o Atlético, o América foi bem. Agora vai pegar um Fluminense que eu acho que joga melhor ainda do que o Atlético atualmente. Mas eu acho que o Mancini tem que seguir fazendo o que ele já vinha fazendo, não inventar. Eu acho que, igual no segundo jogo da final, que ele colocou 3 zagueiros, eu acho que não precisa dele fazer isso, por exemplo, contra o Fluminense. Mas esperar que o América tenha um bom desempenho e eu acho que tentar travar. São muitos jogadores de qualidade, como vocês falaram, Marcelo, tem o Ganso, tem o Arias, tem o Cano. Eu acho que é travar a bola chegar no Cano. Eu acho que esse é a principal coisa que o América tem que fazer para ter uma chance maior de vencer o jogo. E com a possível volta do Benítez, né, o Mancini falou que muito provavelmente só o Aloísio que não vai estar disponível. E o Benítez voltando dá essa qualidade também para o lado do América, né? Então é uma preocupação que o Fluminense tem que ter. Porque sem o Benítez, por mais que o Ema seja um bom jogador, o Benítez é ainda melhor. Então eu acho que o Benítez voltando deixa o Fluminense um pouco mais preocupado de não só preciso fazer a bola chegar no Cano, mas também do meu lado, preciso fazer a bola não chegar no Benítez para ele acionar os atacantes do América. Tá, mas aí o América joga pelo empate, ele vai ter que segurar contra esse perigoso Fluminense? Não, eu acho que não. Eu acho que o América tem condição de vencer esse jogo, até por ser em casa.
Vai ser um jogo difícil, dependendo de como for o empate, às vezes pode ser um bom resultado, mas eu acho que a América tem condição de jogar pela vitória, até por essa volta do Benítez. Mas eu acho que a principal coisa como eu falei, o América tentar segurar esse meio do Fluminense, até com a chegada do Marcelo também, que ajuda nesse meio, que é um meio de muita qualidade que em 2, 3 segundos eles podem achar uma bola, e o Cano, a gente sabe que ele só precisa de uma chance, não é nem aquele jogador que em 2 faz uma, ele é de uma faz uma. Então eu acho que o América tem que primeiro pensar em segurar essa parte ofensiva do Fluminense, mas tendo sim condição de conseguir essa vitória, até pela volta do Benítez, que pode ser do outro lado, pode ser esse jogador que acha essa bola diferente para os atacantes do América fazerem um gol. Então, aí eu te pergunto, Anjo, o Benítez é o que acha o passe diferente, só que vai ser para quem? Porque o Boi Bandido não tá. O Mastriani tá jogando, teve possibilidade de fazer até ia ser um golaço de cabeça contra o Nova Iguaçu, só que a bola saiu pertinho ali. Não vai ser o Boi. Mantém o Mastriani para dar mais ritmo, ou ele vai naquela ideia de Henrique Almeida, até mesmo do Paulista começar e depois inverte, porque tem que tentar marcar de todo jeito também, balançar a rede do lado de lá. Eu manteria o Mastriani. O Mastriani, ele no primeiro jogo, ele já marcou 2 gols, né? Sim. Que quando ele substituiu o Boi Bandido. Contra o Atlético ele mandou 2 bolas à trave, né? Contra o Nova Iguaçu também ele mandou uma bola na trave, então eu manteria o Mastriani no time. Daria mais uma oportunidade pro Adson, que entrou muito bem contra o Nova Iguaçu. Será? Daria. Ó, aí, Choquei, ó, prepara aí, ó. Prepara aí, ó. Bomba, Adson como titular. Diz Ângelo. O menino moleque é bom de bola. Foi responsável pelos 2 gols contra o Nova Iguaçu, né? Sim, sim. E o Mateuzinho não tá numa fase tão boa assim e pode revezar ali com o Felipe Azevedo. Então, pelo que eu tô entendendo, você tá me falando de Mastriani lá na frente, o centralizado, Adson de um lado e do outro lado Felipe Azevedo Ou o Mateuzinho e o Everaldo. O Everaldo tem entrado bem também, né? Então. Ele começou na verdade, ele tem começado no banco de reservas, mas tem entrado bem nas partidas. Pode ser uma oportunidade também para ele já. Então, será que não dá para montar um Everaldo, Mastriani e o seu Adson. pupilo? Everaldo seria a lei do ex também, que Everaldo é lei do ex também, Pode verdade. ser. Como a lei do ex tá na moda, né? Quem sabe? Então tomara que essa lei do ex funcione no Indepa e que o América consiga começar com o pé direito o Brasileirão, porque essa primeira parte do Brasileirão, por mais que o América também está disputando a Sul-Americana e provavelmente pode ser que até poupe alguém, né? A gente não sabe, departamento médico aí de repente vai ter que dar uma moral aí pro Mancini escalar esse time, mas se não foi, já começar com o pé direito, porque essa primeira etapa, essa primeira parte do Brasileirão pode dizer muito do que vai acontecer lá na frente. É ou não é, Leque? Eu acho que tem uma coisa que o Mancini falou na coletiva após o jogo contra o Nova Iguaçu, Exatamente. que ele disse que ele entendeu que o jogo foi ruim, que o América não jogou bem, mas ele falou que isso foi um reflexo da final do Campeonato Mineiro, que o time ficou abatido por isso, mas ele também cravou que o time vai ser diferente, vai ter uma energia diferente nessa estreia no sábado, até pela vitória que teve na quarta-feira contra o Nova Iguaçu. E teve outra coisa que ele falou, que tirando um ou outro time, todos os times do Campeonato Brasileiro entram primeiro pensando em fazer 45 pontos, que é para não ser rebaixado. Eu acho que o América até já passou um pouco disso, apesar do que ele falou que todos os times pensam assim. Eu acho que o América passou desse ponto já. Hoje, eu acho que o América é um time que pensa pelo menos do 10º lugar para cima, que é uma evolução, né? O América antes, todo o Campeonato Brasileiro, ele subia e caía, subia e caía, subia e caía. E eu acho que agora ele já conseguiu se mostrar um time que se mantém na Série A. Mas eu acho que um início de campeonato forte, conseguindo aí bons pontos nas primeiras 8, 10 rodadas, eu acho que é essencial aí para a gente ver como que vai se desenhar esse campeonato pro América. É isso aí. E o América, logo depois desse jogo do Brasileiro, na próxima semana,
tem o segundo jogo na Sul-Americana. A gente vai debater isso no programa seguinte, mas que é uma sequência, uma pancada forte de sequência de jogos que o América tá tendo aí e que tá mostrando que é realmente isso, tá? Chegou para ficar e tomara que é o que a gente já disse aqui, tomara que estreie bem e largue bem nesse Campeonato Brasileiro. E todas essas informações do Coelhão você acompanha no nosso portal hojemdia.com.br. Vai lá na abinha de esportes, América, você vai ver tudo que está acontecendo lá sobre essas joias, como o nosso Adson, pupilo do nosso Ângelo aqui, ó, que sim é um bom jogador, e tantas outras informações do América, tá certo? Vamos mudar agora a nossa página para falar do nosso querido Pepa e do Cruzeiro. Rapaz, que foi aquilo lá em Recife, nessa estreia oficial do Pepa no comando do Cruzeiro, hein? Ô, cá pra nós, vem cá. Ô Wesley, ô amigão, ó, dessa largura que eu tô aqui, pai, a bola cruzou, joga o corpo, faz alguma coisa. Pô, mérito do goleiro defender aquilo ali? Eu não sou muito do mérito do goleiro ali, não. Porque você tá ali, distância curtinha, só chegar e joga o corpo, cai, faz qualquer coisa. Tem que empurrar aquela bola pra dentro, papai. Ô, Anjo, o que foi aquilo ali, meu filho? Eu sou do mérito do goleiro. Ah, a bola pegou nele, no Wesley, meio de susto, porque o Gilberto furou a cabeçada e o goleiro fez uma grande defesa. Mas o Wesley tá precisando realmente render mais no futebol, né? Pelo menos pelo preço que o Cruzeiro pagou por ele, cerca de 16 milhões, né, de reais, eu acho que ele precisa render muito mais do que ele está jogando. E apesar disso, ele jogou mais que o Bruno Rodrigues, que sumiu da partida. Não, se a gente pegar, agora falando um pouquinho mais sério aqui, se a gente pegar o time que enfrentou o Bragantino no amistoso, o Juventude no jogo treino e agora a estreia oficial contra o Náutico, dá pra ver que existe uma evolução. Ah, mas o Náutico é Série C, é ruim. Beleza, o Juventude também é fraco. E o Cruzeiro no jogo treino começou lá, que a gente sabe como é que foi, né? Vocês viram depois a imagem lá no YouTube oficial do Cruzeiro. O time não foi bem contra o Juventude, acertando as peças, foi lá e virou e conseguiu ganhar depois também com o Binu fazendo gol e tal. Mas, bicho, os caras têm que... O Pepa, no final do jogo, ele ainda comentou, falou, ó, faltou eficácia, o ataque tem que melhorar. Tá, tem que melhorar. Como melhorar, Leque? Com o Wesley perdendo aquele gol do jeito que perdeu, o Gilberto. Ô, Gilbertão, você também, papai. Dá pra capricha um tiquinho, moço. Se o problema tá aqui, tem que contratar alguém que cuida daqui primeiro. Porque tem que voltar a jogar, tem que fazer gol. Ou eu estou errado, senhor Alexander? Bom, Paulo, eu acho que a questão é mais... Porque o Cruzeiro criou, né? Como você mesmo disse. Então eu acho que a questão é mais o famoso último toque, né? O Cruzeiro tem... O Gilberto é um artilheiro nato, assim. Ele é um jogador que viveu grandes fases. Mas eu acho que agora ele não tá numa fase boa mesmo. E aí o problema do Cruzeiro é que não tem quem substitua o Gilberto. Mas deu para ver uma evolução no time do Cruzeiro. Eu acho que jogou melhor, criou mais chances do que criava, porque teve certos jogos com o Pesolano pelo Campeonato Mineiro que o Cruzeiro mal criava. Então eu acho que o Cruzeiro evoluiu nisso, mas ao mesmo tempo eu acho que foi um reflexo do que vai ser o ano pro Cruzeiro. Que muitas vezes até jogando bem não vai ganhar e vai tomar um golzinho lá e vai perder. Eu acho que pode acontecer isso muitas vezes. Mas ao mesmo tempo eu acho que o Pepa e a comissão dele podem mudar isso, porque o Cruzeiro tem jogadores de qualidade. Como eu falei, o Gilberto é um artilheiro nato, então dá para resgatar esse Gilberto artilheiro. Tem jogadores para criar isso. O Bruno Rodrigues, como o Ângelo falou, sumiu do jogo. Ele é um jogador que toda vez que ele aparece para o jogo, o Cruzeiro joga melhor. O Wesley, como a gente falou, não justificou ainda os 16 milhões que foram pagos nele. O Nicão é um jogador que pode render muito mais, que cria muito. E nem entrou. O Vital é outro jogador também que é vital, olha aí. É vital. Pode ser vital para o time.
Mas eu acho que a questão agora no Cruzeiro é mais, talvez seja o mental mesmo, de resgatar o bom momento que esses jogadores que eu citei que tiveram, porque se eles voltarem a esses bons momentos com o futebol que o Cruzeiro já apresentou e provavelmente vai melhorar, aí eu acho que o Cruzeiro pode pensar um pouco mais à frente, aí pode melhorar, ganhar jogos, fazendo bons jogos, fazendo boas partidas igual foi contra o Náutico. Então, continuando falando desse jogo contra o Náutico, ô Anjo, você não acha que também o nosso querido português deu uma vacilada, não? Pelo seguinte, o time estava rendendo bem, com o meio campo, fechando, a zaga não estava tão exposta, o setor defensivo estava segurando. Na hora que ele tira Richard, tira o Ramiro, vem com o Machadão e vem com o Alisson, será que não deu uma bagunçada ali? E a molecada que entrou no Náutico também, rapaz, aqueles meninos estavam correndo mais do que tudo ali também, hein? É estranho porque o time ideal que eu teria para o Cruzeiro, o Alisson e o Machado seriam titulares. No lugar dos dois? Do Richard e do Ramiro. Só que o Richard e o Ramiro estavam fazendo uma boa partida ontem. O Cruzeiro chegou uma hora que o Cruzeiro estava com 14 finalizações e o Náutico com 4. Foi só trocar esse meio de campo que o Náutico cresceu na partida, chegou a 10 finalizações e acabou fazendo um gol no final. A rapaziada do Náutico entrou muito bem mesmo, os garotos do Náutico que entraram no segundo tempo entraram muito bem e deram uma bagunçada na defesa do Cruzeiro. Se aquele menino, que foi até o autor do gol, né, Guilherme, esqueci o nome dele agora. Desculpa aí, tá, meu irmão? Mas aqui, se ele mete aqui a bicicleta, se aqui a bicicleta vai lá dentro também, vou te falar, viu? E o Rafael Cabral salvou uma bola maravilhosa, né? Então, aí voltamos naquela história, hein? E aí, torcedor? E o Cabralzão? Tem que ser o titular. Claro. Tem que ser o titular nessa leva aí. Ah, pode fazer isso, falar aquilo, babá. Quanto o Juventude no amistoso, ele conseguiu segurar umas lá, de acordo com as imagens que a gente viu. Volta contra o Náutico agora, vem pro primeiro oficial. Aquela que ele tira com o pé esquerdo, acho que foi com o pé esquerdo, que ele tira o cara a cara ali, num jogo onde ele estava totalmente frio. Porque o que acontece? O Náutico não estava chegando, então o goleiro pode perder aquele time, aquele esquema todo. Ele foi lá e segurou a bronca. Ele pareceu muito bem naquele lance, mas foi só também, né? Porque na hora do gol ele não podia fazer absolutamente nada do gol, uma cabeçada de frente para ele, onde vacilou, os dois zagueiros vacilaram, né? Mas eu vi... As Torres Gêmeas vacilaram. Eu ouvi corneteiros aí, Leque. Tem corneteiro, não é o Leque não, tá, gente? Tô falando que eu ouvi alguns cornetas falando que aquela bola ali era pro Rafael ter saído nela. Ah, não, eu acho que aquela bola era dos dois zagueiros mesmo. É uma questão do goleiro confiar nos zagueiros que ele tem. Eu acho que ele confiou que os zagueiros iam tirar e aí quando teve a cabeçada foi algo muito próximo, realmente não tinha o que ele fazer. Mas é um lance que eu acho que é praticamente 100% de culpa dos zagueiros mesmo. Acho que ainda mais que o cara, naquele lance. O atacante, ele tá vindo de frente com os dois zagueiros ali esperando postar, então o cara já chega com aquela força ali. Bom, o importante é o seguinte, igual igual o Pepa, acho que foi o Pepa mesmo na coletiva, falou, ó, resultado foi ruim, ponto, então é ponto, acabou, foi ruim, agora, ô William, e essa história aí, vai jogar onde, pai? Independência, Mineirão, até pro jogador fica bagunçado, não saber onde ele vai jogar. Na entrevista o cara virar e falar, vamos no jogo da volta, a gente conta com o apoio da nossa torcida no cri, porque não sabe onde vai jogar, Alec. Eu acho que isso é um fator que pode dificultar muito a vida do Cruzeiro, principalmente acho que todo mundo entende que o Cruzeiro vai ser um time que vai brigar na parte de baixo e a gente sabe, basicamente todos os brasileirões que a gente teve, a gente viu que o fator casa pesa muito para esses times. E o Cruzeiro não ter uma casa definida, eu acho que é algo que vai fazer muita diferença.
Se for no Independência, a torcida do Cruzeiro não abraçou, ela não entende que não gosta. A verdade é que não gosta de ir lá pro Independência. Diferente da torcida do Atlético, por exemplo, se o Atlético quiser mandar um jogo no Independência, até por tudo que aconteceu lá em 2013, 2012, a torcida do Atlético já abraçou, mas o Cruzeiro não conseguiu tornar o Independência uma segunda casa, vamos dizer assim. Então, mesmo se escolher, se der a certeza, falar, ó, daqui até o fim do ano, não vai ter chance nenhuma da gente jogar no Mineirão, não vai ter negociação, é só no Independência. Acho que mesmo se definir que a casa vai ser o Independência, pode ser um fator que atrapalhe o Cruzeiro justamente nessa briga contra a degola, né? E não é discordar do Ronaldo da gestão com relação Cruzeiro e Minas Arena, não. Se tá nesse imbróglio e tudo mais, beleza. Só que o jogador, ele tem que se sentir, não tem não, Anjo? Ou tem que esperar, não, beleza, vamos lá para Sete Lagoas. Não, vamos lá para o Ipatingão. Cariacica. Vamos jogar lá no Espírito Santo. Não dá, né? O Cruzeiro precisa de voltar para casa, né? E a casa do Cruzeiro é o Mineirão. Apesar que o gramado não tá ajudando, mas a casa do Cruzeiro é o Mineirão. Eu torço para resolver essa situação quanto antes, porque o Cruzeiro precisa da sua torcida. Ainda mais esse ano, nessa temporada, o Cruzeiro vai precisar muito da sua torcida, que foi ela que fez com que o Cruzeiro subisse, voltasse para a Série A. E o Cruzeiro vai precisar muito da sua torcida e de crescer também o sócio-torcedor, porque caiu bastante aí agora nesse começo do ano. E para esse jogo, que não vai ser... Antes do Náutico, tem essa pedreira que é o Corinthians. Lá na Arena Corinthians, lá em São Paulo. Você vai acompanhar tudo no nosso portal, hojeemdia.com.br, todas as informações do Cruzeiro. Acessa lá que a gente está detalhando tudo. Para esse jogo lá na Arena, o Corinthians também não tá lá aquelas coisas também não, viu? Claro que tem umas peças melhores, bem melhores do que o Cruzeiro, mas não tá jogando o fino da bola ainda não. Tanto é que também tomou coco lá pro Remo, né? O treinador, novo treinador, né? E novo mesmo, né? Que era auxiliar, né? É um garoto, né? Já está sendo bem questionado lá no Corinthians, né? Principalmente diante dos últimos resultados. Mas eu acho que o Cruzeiro tem condição de chegar lá e fazer um grande jogo. O Cruzeiro sempre deu sorte contra o Corinthians em São Paulo, né? Quem sabe a lei do ex não funciona também mais uma vez, né? O Vital, que fez uma grande partida em Recife. Vital, na minha opinião, foi o melhor jogador do Cruzeiro. Tô contigo nessa. Então, eu acho que o Cruzeiro tem condições de fazer uma boa partida no Itaquerão e começar o Brasileiro com o pé direito. Vamos torcer. E eu acho que não precisa nem de lei do ex. Pode ser o roupeiro. Entra lá, roupeiro, finge lá, o massagista que vai lá atender os caras no campo, pega lá, joga uma bolinha pra dentro do gol só pra poder pelo menos ter uma ali e começar. Mas, Olek, dá ou não dá pro Cruzeiro pelo menos beliscar alguma coisinha boa lá? Olha, acho que dá pro Cruzeiro pensar em um empate. O Corinthians é um time que não vem muito bem, foi eliminado cedo no Paulista, assim, antes do que esperava, e agora não tem o seu principal jogador, que é o Renato Augusto, né? Para quem não acompanha o Corinthians perdeu o Renato Augusto, é o mesmo Atlético perdeu o Hulk. Então, assim, é um jogador essencial que faz total diferença. Apesar de, como você falou, o Corinthians tem jogadores melhores, mesmo sem o Renato Augusto, tem o Roger Guedes que faz muita diferença, Yuri Alberto faz muita diferença, tem Juliano, Maicon, tem... A volta do Paulinho. Sim, tem o Paulinho, então tem muitos jogadores de qualidade, mas realmente não vem apresentando um bom futebol, assim como o Cruzeiro perdeu para um time de Série C, perdeu para o Remo, né, na Copa do Brasil, e perdeu jogando muito mal. Então eu acho que vai ser mais complicado para o Cruzeiro, até por conta desse resultado que o Corinthians teve, porque a pressão da torcida vai ser maior e os jogadores vão querer dar essa resposta para a torcida, né? Isso pode ser uma coisa que atrapalha os jogadores do Corinthians, né, com a pressão de precisar dar essa resposta, mas também pode ser algo que ajude para os jogadores estarem ainda mais motivados. Então, mas aí eu te pergunto, o Corinthians tem um compromisso, vamos colocar assim, um pouco mais importante nesse momento, durante a semana, que vai ser o jogo da Libertadores. Será que ele não vai poupar uma galerinha aí contra o Cruzeiro, não? Eu acho que não, né? Devido a ele estar bem pressionado, eu acho que ele vai escalar o que ele tem de melhor. Principalmente pelo respeito ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro, apesar de ter ficado 3 anos aí na Série B, é um time que tem uma camisa muito pesada e a torcida do Corinthians vai exigir
uma grande partida do time, então eu acho que ele não vai poupar jogadores, não. E tem esse detalhe. Se perde, de repente nem joga a Libertadores. Vai cair antes. Cai antes. O importante é o seguinte, acompanha o nosso portal, vai lá, você vai ver tudo sobre esse jogo que a gente vai estar fazendo material, o pós-jogo também vai estar bem acessível para você. Assim que acaba o jogo, a gente já sobe a matéria do jogo com todas as informações do que foi esse duelo. Então aí você vai poder ler, vai poder ver se a gente fez a coisinha certinha, o para casa legal, ou se a gente cornetou, o que a gente fez lá, tá bom? Então acompanha o nosso portal. A gente já está chegando na nossa reta final do programa, mas a gente tem que trazer um assunto que eu acho que veio à tona assim, meio bagunçado. Tô falando do caso Wallace no Cruzeiro Vôlei. Rapaz, chega a primeira informação que o Wallace está liberado, certo? Correto? Depois a CBV vem e trava, tira o jogo do sábado, adia o jogo, adiando para quarta-feira. Por que será? Será que é para não, a gente quer manter o Wallace ali fora? Eu não tô aqui para falar se ele fez certo ou se ele fez errado. Não, ele fez errado. Mas eu tô falando assim, eu não tô aqui para julgar esse mérito, entendeu? Na questão dentro de quadra. Se aquilo é um impeditivo ou impedimento para ele poder estar atuando. Exercer exercer a sua profissão. Exatamente. Entendeu? Se se estiver dentro da lei, tudo certo. Se ele tem que ser julgado pela CBV ou pelo STJ ou por quem quer que seja, é outra história. Só tô falando que ficou meio estranho. A situação... Libera o cara e depois tira o jogo pra tentar... Será que é pra tentar travar o cara? Talvez um recurso, alguma coisa assim. Muito estranho essa solução que a CBV deu pra esse jogo, né? O que a gente sabe é que o jogo foi adiado pra quarta-feira. Cruzeiro e São José. E vamos esperar pra ver, e a gente vai ter que comentar isso no próximo programa. E não é que ele tá fazendo falta pro Cruzeiro, não. Porque Open Goskikis, trava a língua. O rapazinho lá chegou, vestiu ali a peita ali e tá segurando, e o Cruzeiro continua indo bem na competição, assim como o Minas, que tá do outro lado, vai pegar o Suzano na outra semifinal, o Suzano que bateu o Guarulhos. Eu acho que o Suzano bateu o Guarulhos tinha terminado em terceiro, o Suzano em sétimo, o Suzano que é antigo, fez sucesso na década lá de 90, conseguiu bater, voltou esse ano, conseguiu bater o Guarulhos e tá pegando o Minas nessa semifinal. Do lado de lá tá tudo tranquilo. Agora do lado de cá, o CBV, deixava o jogo acontecer, pune, se quer punir o Wallace, já pune depois, deixa, a parada tem que andar, entendeu? O sistema tem que ir. O cara já cumpriu trocentos, já não vai jogar pela seleção brasileira também, porque já disse que tá aposentado. Deixa o fato, quadra é uma coisa e pune o cara. Acabou? Beleza, ô amigão, você falou abobrinha aí, ó. Gancho, ano que vem, tá fora, não sei o que, e lacatica, faz o que for. Mas agora, nessa reta final, deixa o cara jogar. Ou eu tô errado, Leque? Eu vou discordar de você nesse ponto. Eu acho que vale essa punição, só que eu acho que tinha que ter definido de uma vez. Não pode ficar nessa de, tá punido, não, na verdade conseguiu recurso, não, tá punido de novo, não sei, então ficar nessa, acho que o problema maior é essa indefinição. Exato. A punição eu acho que aconteceu, pelo que eu entendi, tipo, a punição é de um órgão, só que a liberação é de outro órgão, aí fica nesse de não sabe quem que pode, se ele pode jogar ou não. Mas eu acho que nessa indefinição, até pelo que você falou, não tá fazendo falta pro Cruzeiro. Eu acho que o próprio Cruzeiro também podia ter falado, então tá bom, a gente não vai colocar ele aqui agora não. Vamos fazer o jogo nesse sábado e a gente resolve até o jogo de quarta. Se não resolver até o jogo de quarta, ele também não joga, não tá fazendo falta. Então eu acho que podia ter tido uma conversa para resolver melhor essa situação. De repente é isso. Se tivesse a conversa, a gente não estaria comentando sobre essa possibilidade do vai, não vai, joga, não joga. A torcida que comprou ingresso vai ter o direito do reembolso, então é mais uma dor de cabeça para quem
comprou ingresso para acompanhar e, se eu não me engano, da meia entrada já tinha esgotado, o Riachão ia ficar lotado e não vai ter, agora é quarto, o trem bagunçou. Então, é esse ponto aí que vale aí, faz o seguinte, deixa a sua opinião também, vai lá, fala que eu tô errado também, igual o Leque falou, ou então fala que eu tô certo, deixa sua opinião aí pra gente no nosso canal, não esquece de se inscrever, dar o joinha, de compartilhar o nosso material aí pra Deus e o mundo aí, ó, pra que a gente possa estar sempre junto com vocês, batendo batendo essa bola aqui, trocando essa ideia, tá certo? Pra gente encerrar de vez aqui o programa, eu ia falar, lembrei, que não tem como passar, né? A nossa querida Leila, presidente do Palmeiras. E Leilinha, deu aquela, ó, cutucada no nosso mais querido, não deu? Fala a verdade, só por causa da Libra ali, pra sair, não sair, falou ali de ego e tudo mais, ó, quem não acompanhou, entra lá no YouTube do Palmeiras, da TV Palmeiras, foi na apresentação do Arthur. Ela deu uma, cutucada que, por um lado, mereceu não? Foi uma cutucada boa, né? Aproveitou 2 ganchos assim do Flamengo, né? Flamengo com o Real Madrid, deu aquela cutucada ainda do Marcelo. Leila tá se tornando uma expert no futebol. Tá. Ela falou que vale o entretenimento. E eu tô com ela, você não tá não, Leque? Não, concordo também, né? Às vezes dá uma cutucadinha, tem essa questão aí do Flamengo sempre achar que merece mais do que todo mundo, né? Então, o Palmeiras agora, que é o time que consegue bater de frente, acho que vale a pena dar essa cutucada aí, até pra aumentar essa rivalidade que cresceu ainda mais nos últimos anos. E claro, né, gente? A gente tá falando aqui nesse tom de brincadeira para poder dar uma aliviada, porque a Leila tocou nesse assunto de sair a Libre, não sair, porque o Flamengo pode mais ou não pode menos. Mas tem que ter o entretenimento, tem que ter essa brincadeirinha. E tomara que, tirando essa aresta entre os dois clubes aí, ó, que se resolva, saia a Libra ou saia a outra liga que tá sendo discutida aí. O que importa é que o futebol brasileiro tem que andar, tem que ir pra frente, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta para trazer essa repercussão do que foi a estreia dos nossos times mineiros nesse Brasileirão e a Sul-Americana, Libertadores, tá certo? Então, ó, um abraço, valeu, Anjo. Valeu. Até a próxima. Leque, valeu. Valeu. Pra você que esteve com a gente aí, ó, um grande abraço e até a próxima.